É com alegria que eu estou aqui nessa noite. Conheço já alguns aqui de eventos da educação domiciliar. Pastor Servo há uns 60 anos e o presbítero Danilo também conheço há muito tempo. E é uma alegria. Nunca tinha vindo aqui, ele nunca tinha me convidado, mas agora aqui conhecendo outras pessoas e sabendo que há um testemunho do reino de Deus aqui nesse bairro, eu fico muito alegre e passarei a orar ao Senhor para que continue a abençoar as vidas de vocês aqui, o ministério do pastor, os presbíteros, os diáconos e a cada um dos irmãos e irmãs que fazem parte, que compõem essa igreja. O meu tema foi anunciado, a intelectualidade piedosa. Eu aceitei, embora não me considere um intelectual, e esteja lutando muito para ser piedoso. Exatamente, vocês vão achar curioso isso. O preletor de amanhã, da sessão da tarde, o Lutero Rocha, se eu não me engano, é ele? Ele foi meu tutor há muitos anos. Antes de ingressar no seminário, eu tive inúmeras conversas com ele, e ele me disse o seguinte: se você puder ser erudito e piedoso, ótimo, graças a Deus. Se não puder ser as duas coisas, escolha a piedade. Como eu disse, eu não acho que tenha alcançado nenhum nem o outro, mas pelo menos eu tenho me esforçado e orado ao Senhor para que algum dia eu seja piedoso. Esse é o alvo de todo cristão, ser piedoso e viver de modo a se desincumbir daquele que é o propósito principal para o qual vivemos, que é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Mas, como eu disse, eu aceitei de bom grado, com alegria, o tema, porque eu venho estudando isso já há muitos anos, tanto as questões vamos dizer, que todo mundo deve estudar, assim como vejo a necessidade urgente de que os que seguem a Cristo vivam de modo piedoso. Vou ler 2 versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 36 e 37, que diz: alguém perguntou ao nosso Senhor Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mais à frente eu vou explorar essa última expressão no versículo 37, de todo o teu entendimento. Tratar sobre esse tema, sobre a intelectualidade piedosa, é uma empreitada muitíssimo pertinente, porque em nossa época faltam não só verdadeiros intelectuais, faltam também espiritualidade e piedade bíblicas. Não apenas há uma corrupção da inteligência, o que se testemunha nas escolas, nas universidades, no establishment em geral, e há um crescente anti-intelectualismo, coisas que já vêm sendo diagnosticadas há anos, há décadas. Se você ler o livro O Cristão e a Cultura, de Michael Horton, ele trata exatamente sobre isso. Se você ler um livro de um outro intelectual cristão presbiteriano chamado William Edgar, ele levanta essa questão, ou seja, o fato de que muitos acham que o cristão é alguém que abdicou, que abriu mão da sua mente, do seu intelecto. Então, veja que este fato é um tema pertinente, porque esse anti-intelectualismo que todos podemos verificar se desenvolve na esteira do gnosticismo,
também chamado de neopaganismo, paganismo da rebelião contra Deus. O meio cristão, por não resistir ao fluxo pagão da cultura, servindo-lhe de contraponto, cede e passa a refletir a anti-intelectualidade circundante, assumindo visões deformadas da realidade. Vários teólogos, intelectuais piedosos, como eu disse, já diagnosticaram esse problema, esse mal. John Stott, por exemplo, que escreveu, dentre outros, um livreto intitulado Crer é também pensar. Ele diz que, no geral, as pessoas, quando vão a certas igrejas por aí afora, elas tiram a cabeça, desenroscam do pescoço, colocam debaixo do braço e entram, colocam, depois guardam debaixo da cadeira, porque não vão precisar da mente, porque não vão engajar o intelecto no culto, na adoração a Deus. Não é comum que se faça isso por aí afora. Gresham Machen, que foi outro grande intelectual presbiteriano, por sinal, disse o seguinte: a igreja está padecendo por falta e não por excesso de pensamento, não por excesso de intelectualidade. R.C. Sproul disse, por sua vez, o que mais precisa acontecer nos cultos cristãos, no domingo de manhã, é um despertamento da mente. O título da palestra pressupõe algumas realidades. 4, na verdade. A primeira delas é que há uma piedade que não é intelectual. Isso está implícito no tema da nossa palestra dessa noite. Há uma piedade que não é intelectual. A Bíblia trata sobre isso. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 2, diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Mas também nós podemos pensar que há uma intelectualidade que não é piedosa. Nós vemos isso também na Bíblia. Em Atos capítulo 17, versículo 18, o encontro do apóstolo Paulo com alguns pensadores, alguns intelectuais, o apóstolo disse, o texto diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? O apóstolo estava pregando sobre Cristo e a ressurreição, e eles disseram que Paulo era um tagarela. Outros, diz o texto, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Aqueles eram intelectuais que não eram piedosos. O apóstolo Paulo ainda, sobre o apóstolo Paulo ainda, agora na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se a gente quiser se propuser fazer um diagnóstico do âmbito, do establishment universitário brasileiro, a gente vai ver, nós não demoraremos a concluir exatamente isso, que se tem detido a verdade pela injustiça, pela impiedade, mentes embotadas, raciocínio que não raciocina, por assim dizer, para ser redundante. Uma terceira coisa que nós precisamos considerar sobre o tema, sobre o título da palestra dessa noite, é que há algo que chamamos de intelectualidade. Há um intelecto. Todos somos criados com um. Todas as pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Isso faz parte da criação, da constituição do homem. A atividade intelectual é comum a todos os homens e mulheres, até mesmo aos incrédulos, ainda que só pela graça comum. E só até certo ponto. E não por regeneração, por mais que alguém seja um PhD em alguma ciência, em algum ramo do saber, astrofísica, o que quer que seja. Se não for um indivíduo regenerado, terá falhas, apresentará
furos, deficiências no seu pensamento. Mas ainda o tema da nossa palestra pressupõe e, na verdade, afirma explicitamente que há piedade. João Calvino foi um dos melhores modelos da interface vida intelectual e piedade. Sobre o conceito de piedade, pietas, do latim, esse conceito foi ensinado por Calvino e se fundamentava no conhecimento de Deus, incluindo atitudes e ações direcionadas à adoração e ao serviço de Deus. Calvino, ao escrever a sua famosa obra As Institutas da religião cristã e vamos dizer, dedicar ao rei Francisco I, disse que todo o seu esforço, todo o tempo de trabalho árduo, de oração, de estudos que ele empregou na confecção, na elaboração, na escrita das Institutas da religião cristã, teve um fim: foi promover piedade, adoração a Deus, serviço ao Senhor. Joel Bick, que é um dos estudiosos de Calvino, assim como dos puritanos, disse: a piedade de Calvino é uma resposta suficiente ao problema do mundanismo. Seu conceito de piedade é algo que conquista o nosso coração. A piedade de Calvino é bíblica, com uma ênfase no coração mais do que na mente. Não abre mão da mente, não abdica dela, mas enfatiza o coração, a piedade, no caso. A mente e o coração devem trabalhar juntos, mas o coração é mais importante quanto à piedade. Então, dito isso, nessa noite eu quero desenvolver 3 tópicos principais. No primeiro tópico, ideias errôneas sobre a intelectualidade e a piedade, a gente vai ver alguns problemas que há, algumas incompreensões que tem havido, que cada um de nós pode perceber, sobre a intelectualidade e a piedade. Em nosso segundo ponto, nós trataremos sobre a necessidade e urgência da intelectualidade piedosa. E, em terceiro lugar, nós veremos a base bíblica da intelectualidade piedosa. Então, quanto ao nosso primeiro tópico, ideias errôneas sobre a intelectualidade e a piedade. Então, há um erro que é o seguinte, entre outros: há pessoas que acham, que confundem a condição de intelectual com o fato de ter cursado uma faculdade. Mas ser intelectual não é necessariamente ter feito um curso superior. Ser intelectual também não é obter titulações. Eu conheço pessoas que têm muitos títulos, conheço indivíduos que têm 2 doutorados, mas não preenchem bem aqueles requisitos de intelectual entendido no seu sentido mais, vamos dizer, mais clássico. Ser intelectual também não é necessariamente ser reconhecido como tal. Hoje se fala àqueles intelectuais, por assim dizer, populares, de alta rotatividade. Você já deve ter ouvido falar sobre Leandro Carnal, ou sobre Mário Sérgio Cortella, ou entre outros. Esses, na minha modesta opinião, são intelectuais, são pensadores de platitudes, são indivíduos que se prestam mais a ganhar, a cooptar seguidores, do que propriamente se engajar em atividade intelectual séria. Ser intelectual tampouco é ser o que se diz nos sindicatos, nos grêmios, nos diretórios acadêmicos, nas universidades, e que se chama de intelectual orgânico, que foi uma expressão cunhada
por um, vamos dizer, por um pensador anticristão, revolucionário e demoníaco chamado Antônio Gramsci. Quem quer que milite pelo partido, quem quer que esteja engajado em promover, na promoção da revolução, é um intelectual, é o que ele chama de intelectual orgânico. Basta o cara se filiar ao partido e começar a sua militância. Há essas compreensões, quer dizer, essas ideias errôneas sobre intelectualidade, mas há também compreensões, ideias errôneas sobre o que é ser piedoso. Ser piedoso não é ser santarrão. O farisaísmo não é piedade. A aparência de santidade apenas. Os fariseus eram muito bons nisso. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. De piedade tem a forma. Ser piedoso também não pode ser confundido com ser histérico, espalhafatoso. A gente ouve, a gente vê por aí em alguns meios religiosos, cristãos, uma certa histeria. Se assume um linguajar, um conjunto de gírias, de um jargão, a sua fala assume ares de religiosidade, palavras aparentemente piedosas, mas não necessariamente elas indicam, elas apontam, elas mostram uma pessoa realmente piedosa. Ser piedoso também não é ser místico, porque misticismo não é cristianismo. Isso é óbvio, mas nem todo mundo por aí afora pensa assim. Benjamin Warfield, um dos maiores teólogos de todos os tempos, desenvolveu essa ideia, porque ele via esse misticismo crescente no meio cristão, no final do século XIX, bem no final do século XIX, no início do século XX, e ele então atacou essa ideia, mostrando que há uma disparidade, há uma coisa, como disse aquele pensador muito inteligente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, o fato é que, quer dizer, há uma questão que nessa conexão precisa ser levantada, que é a seguinte: todas as pessoas têm uma vocação intelectual. É quase que questionar se a educação é para todos. Você já deve ter visto aquele slogan do governo: educação para todos. Até certo ponto, a educação é para todos. Não quer dizer que todas as pessoas tenham um chamado, uma vocação intelectual. Mas sobre ser a educação para todos, talvez a educação deva ser para quem queira. No caso das crianças, os pais devem ensiná-los, o que não é a mesma coisa que mandar para a escola. A escola é uma criação recente, escola pública principalmente, data de 100 anos mais ou menos. Durante muitos séculos não havia escolas, as pessoas eram ensinadas em casa, elas tinham preceptores, os pais ensinavam, pagavam alguém para ensinar. Mas quanto à questão, todos teriam uma vocação intelectual? A resposta é não. Nem todos têm um chamado intelectual. Mas vejam, todos têm o dever de usar bem a sua mente. Assim, sem exceção, nós somos chamados a viver de maneira santa e piedosa. Sendo dedicado aos estudos ou não, o cristão deve aprender o suficiente para evitar o cometimento de 2 pecados intelectuais, a saber, arbitrariedade e inconsistência. Então, pelo menos isso, pelo menos o suficiente para eu ler a palavra de Deus e entender, para eu conseguir discernir as mentiras que me serão ditas na rua, que muitos desejarão me fazer acreditar. Eu preciso ter uma formação, eu devo me dedicar
à vida intelectual, aos estudos, ao ponto de eu pensar corretamente. Eu ter o básico para eu não cometer esses dois pecados intelectuais, a arbitrariedade e inconsistência. John Bunyan, por exemplo, o autor do livro O Peregrino, não era o que podia ser chamado de intelectual, assim como houve vários outros no decorrer da história da igreja. John Bunyan não teve educação formal, outros pastores, outros pregadores da época dele iam para aquelas famosas universidades da Inglaterra. Ele não, ele consertava panelas, ele era muito pobre, não tinha condições de... Os pais não puderam ensiná-lo. Apesar disso, John Bunyan conhecia a palavra de Deus o suficiente para não ser nem arbitrário, nem inconsistente, e viveu uma vida reta. E ainda de sobra, escreveu um dos maiores clássicos cristãos de todos os tempos, estudado em literatura inglesa, em muitas universidades. Até uns 20 anos se estudava O Peregrino nas aulas de literatura inglesa na Universidade Federal. E universidades de língua inglesa, mais ainda. Ele não era vamos dizer, ele não teve acesso à educação formal. Aqui tiveram acesso outras pessoas da época dele. Mas se você lê O Peregrino, se lê a continuação, A Peregrina, você vai ver um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele podia não saber as nuances dos termos gregos e hebraicos. Ele podia, talvez ele não conseguisse articular um discurso teológico profundo como podia fazer John Owen, mas ele era um homem que conhecia a sua época. Ele estava atento a ele era como os filhos de Sacá, que são mencionados no segundo livro das Crônicas, os que foram elogiados por serem conhecedores da época. John Bunyan era assim. John Bunyan, inclusive, sobre o amor dele pela palavra de Deus, diziam que o sangue dele era um sangue biblino. Se ele sofresse um corte no braço, sairia Bíblia. Era o sangue dele. Mas veja que ele não tinha instrução formal, ele não era mestre em nada, não era doutor em coisa nenhuma, PhD em nenhum ramo do conhecimento. Esse é o ideal para cada um, para cada cristão, para cada homem, para cada mulher, para vocês, adolescentes, crianças, desde cedo, dedicarem-se à vida de estudos, à vida intelectual. Ao contrário de John Bunyan, Jonathan Edwards, os biógrafos dele diziam que a vida dele era a vida da mente dele. Ele era alguém, outro disse, cujos pés estavam no chão, mas a mente dele, estava no céu. Dizem que ele escreveu um dos livros, a maior obra filosófica que já se produziu no continente norte-americano, na América do Norte. Ele escreveu A Liberdade da Vontade, livro que eu acho que foi traduzido para o português. Ele é equiparado por alguns a Tomás de Aquino. Então, veja, ele, ao contrário de John Bunyan, era um grande pensador, um grande teólogo, um grande pregador, um grande pensador. John Bunyan não se podia dizer sobre ele que ele tinha todo esse lastro intelectual. Mas John Owen, que era outro gigante intelectual da época, disse o seguinte: eu daria toda a minha erudição para pregar como ele pregava. Então, julguei que fosse importante deixar isso claro, porque as pessoas têm vocações diferentes. Um vai trabalhar nisso, o outro vai trabalhar naquilo, o outro vai desenvolver, contanto que todos estejam desempenhando o que quer que seja para a glória de Deus. Então, se arbitrário significa não ter uma razão,
quando você decide usar uma camisa vermelha em vez do azul. Você não teve um motivo, você não parou, pensou que camisa eu vou usar. Você vai por uma questão de conveniência, talvez uma não esteja amassada, a outra sim, talvez você ache que aquela vá lhe deixar melhor e você pega, mas você não tem propriamente uma razão. Tal decisão é arbitrária. Quanto a questões subjetivas como essa, que time vai torcer? Tem gente que, quem torce para o Santa Cruz não tem razão nenhuma para fazê-lo. Mas torce, é uma coisa arbitrária. Se parasse para pensar, talvez não o fizesse. Então, quanto a questões como essas, não há, propriamente problema. O problema surge quando o que está em jogo são questões sobre a origem, questões sobre política, questões sobre religião, questões em relação às quais as pessoas muitas vezes são arbitrárias. Quanto à inconsistência, esse é outro tipo de pecado intelectual. Os tipos mais óbvios de inconsistência são aqueles que são contradições flagrantes. Quando, se uma pessoa disser, existem alienígenas, e não é verdade que existem alienígenas, então ela está errada. Outra forma de inconsistência é a inconsistência comportamental. Isso ocorre quando as ações de uma pessoa não correspondem às suas palavras. Então nós precisamos, cada pessoa, intelectual ou não, podendo viver entre livros, estudando e lendo e aprendendo línguas e escrevendo, independente disso ou não, todos devemos estudar o suficiente para não cometermos esses dois pecados intelectuais, inconsistência e arbitrariedade. Sabemos o suficiente para que leiamos a palavra de Deus e a entendamos, para que consigamos articular as razões por que cremos, defender a bendita esperança que tem todo cristão, a bendita esperança que se refere ao apóstolo Paulo na carta a Tito. Então, primeira consideração, o primeiro tópico, desfazendo algumas ideias errôneas sobre a intelectualidade e a piedade e deixando claro que há pessoas que têm uma vocação intelectual, mas nem todos a têm, embora todos devam estudar o suficiente para compreender o mundo de Deus e para glorificá-lo de maneira satisfatória. Em segundo lugar, eu passo a lhe mostrar a necessidade e urgência da intelectualidade piedosa. Santo Agostinho é o pai da tradição intelectual cristã, segundo os autores do livro A Grande Tradição Intelectual Cristã. Mas hoje, embora haja pelo mundo afora alguns grandes intelectuais cristãos, são só alguns, são pouquíssimos, porque em geral prevalece a ignorância. O argumento do historiador Mark Noll no livro O Escândalo da Mente Evangélica, o argumento dele naquele livro, em outras palavras, é o seguinte: o imperador evangélico não tem roupas intelectuais. Vocês se lembram daquele conto de Hans Andersen Christian, As Roupas Novas do Imperador? Ele faz esse uso daquele conto para mostrar, para apontar o fato de que há uma carência de pensadores, de intelectuais no meio cristão, e isso é verdade especialmente em nosso país. Por isso o fato de haver crianças aqui, adolescentes, inúmeros jovens e na verdade todos são jovens, talvez tenha um ali que não. Então isso é encorajador, porque quem sabe daqui não vão sair inúmeros pensadores. Já tem ali um filósofo
um intelectual, um pensador, e inúmeros outros meninos, meninas, podem exatamente se dedicar podem dar-se a esse desafio, a esse percurso de dedicação aos estudos. Agora, o que é um intelectual? Afinal, a grosso modo, a gente pode dizer que o intelectual, de uma maneira resumida, é uma pessoa dedicada aos estudos, ao entendimento da realidade e à busca da verdade. Talvez eu devo dizer que essa é uma definição simplória, talvez preliminar, mas vamos ficar com ela por enquanto. O que é piedade, por sua vez? Calvino escreveu que a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor. Apropria-se de sua justiça e teme mais ofendê-lo do que enfrentar a morte. Ficou claro? Vocês percebem em que consiste? Veja, é alguém cujo coração está incendiado por Deus. É alguém que é absorvido pelo desejo de servir a Deus, de agradar, de viver para a sua glória. É uma pessoa piedosa. É alguém que cogita das coisas dos céus. É alguém que tem fome e sede de Deus. É alguém que quer adequar os seus caminhos, o seu modo de vida a Deus, à lei de Deus. Mas, tendo visto o que é um intelectual, o que é piedade, como nós podemos definir uma intelectualidade piedosa? O autor do livro A Vida Intelectual diz o seguinte: a inteligência só cumpre plenamente a sua missão exercendo uma função religiosa. Talvez ele devesse ter dito cristã, porque só a fé cristã, dentre todas as religiões, só o cristianismo é filosoficamente defensável. E todas as outras religiões, a gente não tem tempo para tratar, para elaborar isso melhor. Mas quaisquer que sejam as religiões sobre as quais você pensa, islamismo, budismo, judaísmo, só a trindade dá inteligibilidade a tudo, dá sentido a tudo. Só a fé cristã é consistente. Só a fé cristã é capaz de promover a racionalidade. Imagine a ciência que foi desenvolvida mesmo da Idade Média, que chamam de idade, erroneamente chamam de idade das trevas. E a partir da Reforma Protestante? A Reforma alavancou a ciência, as descobertas, as invenções. Só o cristianismo bíblico é compatível com o que há de mais elevado no pensamento e que ao mesmo tempo promove a racionalidade. Então, sobre o que seria uma intelectualidade piedosa, nós podemos dizer que é aquela em que o intelecto está voltado à busca da verdade através dos estudos, tendo como base a revelação de Deus, estando o coração, por sua vez, incendiado pelo amor a Deus, e ambos, intelecto e coração, estão engajados em desincumbir-se de glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Dito de outra forma, a intelectualidade piedosa consiste em dedicar-se à vida da mente, e isto visando a glória de Deus. Os nossos dias são marcados pela anti-intelectualidade, assim como pela impiedade desenfreada. Como eu
provo isso? Como eu fundamento isso? O assim chamado pós-modernismo, termo que, aliás, talvez já não se aplique com tanta pressão na nossa época, talvez o fizesse no final da primeira metade do século XX, talvez até no início da segunda metade do século XX, mas hoje se usa outros termos, os estudiosos, o pessoal sabido, um termo que talvez deva substituir pós-modernismo é pós-secularismo. Quem vem defendendo isso é um intelectual cristão, também presbiteriano, chamado Peter Jones, que escreveu um livro muito importante chamado A Ameaça Pagã. Então, de qualquer forma, o assim chamado pós-modernismo abdica do uso do intelecto. O pós-modernismo é uma reação à modernidade, a modernidade que começa lá por volta do século XVII, em que se afirma o racionalismo, não a racionalidade, o racionalismo, que é uma filosofia pagã. Então, do ponto de vista do pós-modernismo, as pessoas elas vivem pelo instinto, elas estão pelos sentimentos, pelas sensações, elas estão reagindo à racionalidade. Isso coincidiu com o ressurgimento do chamado orientalismo, as religiões orientais, o budismo, a meditação transcendental, esse misticismo todo e assim por diante. É a mentalidade pós-moderna que diz: cada cabeça é um mundo. Ou seja, se cada cabeça é um mundo, então aquilo que um antigo disse, o homem é a medida de todas as coisas, ele é o centro. Deus não é mais o centro. Na verdade, Francis Schaeffer, um grande pensador, pastor, pensador cristão, escreveu um livreto intitulado A Morte da Razão, em que desde Tomás de Aquino ele apresenta um panorama da história intelectual, do desenvolvimento da razão, que vai até o que passou a ser chamado de pós-modernismo, pós-modernidade. A nossa época ainda é uma em que pouco ou nada se vê de piedoso. Não somente é uma que tem aberto mão, que tem abdicado de pensar, é uma também em que não se vê muitas expressões de piedade. O que falta em termos de piedade é abundante em termos de perversões, de pecados, nas suas mais variadas formas e modalidades. O que também não é novo, porque o apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo 3, de 1 a 5, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Veja a falta de piedade. Ele diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Vá para qualquer escola, vá para qualquer universidade, veja o modo como as pessoas se portam, como elas se conduzem, o que elas falam, o que elas ouvem, em todos os meios. Não é mais uma classe, em todos, isso está espraiado pelo todo da sociedade. Pessoas que são descritas por esses termos, a quem se aplica esse diagnóstico feito pelo apóstolo Paulo, dizendo ainda no versículo 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, e tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, tudo isso para mostrar a necessidade e urgência da intelectualidade piedosa, não somente nos lugares em que deveria haver vida intelectual, não há. Claro, há aquelas exceções de praxe,
Mas, considerando o todo, não há. Vá para o Departamento de Filosofia da Universidade Federal. Vá para os departamentos das ciências humanas. Converse com supostos intelectuais por aí fora. Havia alguns aqui em Recife, havia César Leal. Esse, quando eu era um dos pastores de uma igreja naquela área mais central, às vezes eu ouvia passando por lá. Havia outro ali na Boa Vista, um grande intelectual, bom, grande, guardando suas devidas proporções, porque não era cristão. Ele tinha uma visão fragmentada e ele não alcançava certas coisas que só são vistas quando se enxerga pelas lentes das Escrituras. Mas era alguém que estudava. Tinha a limitação da falta de regeneração, da falta de clareza que se tem quando se lê a palavra de Deus, quando se estuda teologia, mas eram intelectuais. Dos últimos 20 anos para cá, a coisa piorou terrivelmente, para não falar da questão da piedade. O meio cristão reflete essa triste e decadente realidade. E nós não vemos aquilo sobre o que lemos em Provérbios 1, 20 a 23. Grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama. À entrada das portas, nas cidades, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios? Essa palavra nécios, é muito interessante. Ela significa, literalmente, sem cerebramento. O nécio é um tolo. O salmista, capítulo 14, diz: o nécio no seu coração não há Deus. Essa é uma sociedade de nécios. Quando a gente vê o mundo cristão brasileiro como um todo, tirando aquelas exceções, tirando vocês aqui, umas outras poucas, o que prevalece é a necessidade. Principalmente se você assistir à televisão, principalmente se você... Quando me perguntam por aí, aliás, você é pastor? Essa é sempre uma pergunta difícil. Uma vez me perguntaram: você é pastor? Eu disse: eu sou. Então você rouba muito? Eu disse que roubava pouco. Hoje, quando me perguntam: você é pastor? Aí eu tenho que ter mais cuidado ainda. Primeiro, porque podem dizer: então você é ladrão. Normalmente eu pergunto, eu digo: você quer se arrepender? Você quer confessar os seus pecados? Mas eu também digo: eu sou. Mas eu não tenho nada a ver com esse pessoal da televisão, com esse pessoal, com essa caricatura. Pelo menos eu me esforço para não ter nada a ver com essa caricatura que a gente vê por aí afora. Mas então, o termo nécio é muito interessante. Eu chamo a sua atenção para ele aqui, porque parece que se tornou muito comum observar atitudes de necessidade, de gente tola, estulta, para usar outro termo do escritor de Salomão, escritor do livro dos Provérbios. Ele diz então: até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Aqui a gente tem uma exortação. Alguém que está chamando a atenção dos nécios, dos tolos. Até quando, ó nécios? Lembra um pouco o que fez Elias, naquele contexto em que os profetas falsos foram confrontados. Ele disse: até quando cocheareis entre dois senhores? Vinde e arrazoai. Parem e pensem, vocês que não usam a cabeça, vocês sem cerebramento, vocês nécios. Vinde e arrazoai. Se Deus é Deus, sigam-no. Se não é, se vocês preferirem continuar em sua rebelião, então sigam os seus falsos profetas e continuem caminhando a passos largos para a condenação.
Sproul diz, Francis Schaeffer, aliás, o problema básico dos cristãos nesse país, na década de 70, está falando sobre os Estados Unidos, na década de 70, isso se aplica à nossa realidade. O problema básico dos cristãos neste país, nos últimos anos, mais ou menos 80 anos, no que diz respeito à sociedade, ao governo, é que eles veem as coisas por partes e fragmentos, em vez de enxergar a totalidade. Antes de passar para o nosso terceiro e último ponto, o que eu quis fazer aqui, eu quis mostrar primeiro que a burrice prevalece. Para ser mais claro, mais direto, e talvez para chocar mais, mas não para ofender, porque não é o caso de vocês. Quis mostrar também que a impiedade impera, é reinante. Você não precisa ir para longe, talvez entre os seus vizinhos, no condomínio, na sua rua, talvez na escola das crianças. Tudo é feito para chocar. Um dos últimos grandes intelectuais da nossa época, Roger Scruton, tratando sobre a beleza, porque a beleza importa, ele mostra exatamente isso. Tudo é feito para chocar, o modo como se vestem, a maneira como falam, as perversões a que se dedicam. Então há uma necessidade premente de pessoas que pensem, que pensem sim, e que sejam piedosas. Quanto ao meio cristão, esse diagnóstico de Francis Schaeffer se aplica, o de que os crentes não estão pensando direito, porque eles estão vendo por fragmentos, por partes. Eles não têm uma ideia do todo. Eles não conseguem enxergar a totalidade. Essa é uma falha intelectual. Isso resulta de uma defasagem quanto ao pensamento, quanto aos estudos. Então, eu espero ter mostrado que, de fato, há uma necessidade muito grande de que cada homem, mulher, cada criança, jovem, deve depender do seu tempo, das suas condições. Quanto mais jovem, mais tempo vai ter. Mas o fato é que esse é um empreendimento que deve interessar a todos. E que os pais, os que devem se esforçar, devem envidar esforços para que os seus filhos aprendam o máximo que puderem, independente do que eles forem fazer, independente da área de atuação em que eles vão se colocar mais à frente. E mais, quanto mais preparado alguém estiver, mais oportunidades de servir ela vai ter. Não só de servir, de testemunhar, de defender a verdade. Mas, enfim, basta dizer, quanto à base bíblica da intelectualidade piedosa, basta dizer que a Bíblia, como um todo, o exige. E essa exigência, que nós vemos no escopo geral das Escrituras, nós a vemos assumindo várias formas ou injunções nas Escrituras. A primeira delas é o mandato cultural. O mandato cultural requer que você desenvolva uma intelectualidade piedosa. O mandato cultural é aquele sobre o qual lemos em Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os caminhos, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O mandato cultural significa ter domínio sobre cultivar, desenvolver, participar e desfrutar de cada aspecto da vida. O mandato cultural diz que você deve ser vice-gerente. Deus é o gerente, você é o vice. Você está cuidando daquilo de que Deus lhe incumbiu, daquilo de que Ele lhe deu o dever de cuidar. O mandato cultural, para você se desincumbir desse trabalho, para que você faça essa tarefa de maneira satisfatória, você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa
ter um horizonte mais largo, mais amplo. Você precisa, aqui no caso, imagine, tinha de nomear os animais, tinha de conhecer palavras, tinha de conhecer o mundo, tinha de saber como funciona o mundo. Os crentes perderam de vista essa ideia, essa compreensão do mandato cultural. Eles acham que, em muitos meios por aí afora, as pessoas acham que a vida cristã está circunscrita às quatro paredes, e se o mundo está ruim, mas não está escrito. Quando alguém me diz, mas não está escrito, está assim, está ruim, está acontecendo isso e acontecendo aquilo, e diz então, mas está escrito, como que defendendo o seu pessimismo, a sua inércia, a sua passividade. Eu digo, mas está escrito onde? Você entendeu errado. O que você leu, você não entendeu, e o que entendeu, não leu. É uma teologia errada, é uma teologia ruim. Para embasar uma outra verdade que pode ser usada como base para a intelectualidade piedosa, é a doutrina da aliança. Vocês pais, quando trouxeram seus filhos para o pastor Sérvulo batizar, vocês fizeram votos, vocês de criá-los no temor e na admoestação do Senhor e tal. Então, o fato de que os seus filhos, que Deus é o Deus não somente de vocês, é o Deus de seus filhos também, requer que os seus filhos, que os filhos da aliança, os filhos que Deus confiou a vocês, recebam a melhor educação que você puder lhes prover. Eu via há muitos anos que os filhos do atual rei na Inglaterra, então príncipe, aprendiam filosofia, economia, iam para as suas armadas, aprendiam a pilotar avião, helicóptero, aprendiam novas línguas, eles podiam discutir sobre quaisquer assuntos com quem quer que seja, com quem quer que fosse. Sobre Dom Pedro II, dizem que na escola no Rio de Janeiro, em qualquer sala que ele entrasse, qualquer que fosse o assunto que estivesse sendo ensinado, ele podia dar aula. De maneira extemporânea, ele não preparou, não havia preparado, ele estava passando e entrava e o professor, por favor, vossa majestade, então ele começava a desenvolver um assunto qualquer. Conta-se que Dom Pedro II, com uma comitiva, viajando pela Europa no século XIX, num vagão de um trem, todo mundo pronto para partir, um famoso filósofo chamado Nietzsche entrou no vagão e ele, quando sentou e olhou ao redor, ele se deu conta de que ele estava no vagão errado. Mas Dom Pedro, que ele não conhecia, o filósofo não o conhecia, insistiu que ele permanecesse. E eles então travaram uma conversa de 2 ou 3 horas, ou talvez 4. E quando o trem parou, o filósofo desembarcou e depois soube que tinha travado uma longa conversa com o imperador do Brasil. Ele era contra a monarquia, não era simpatizante de reis, mas disse que ele ficou impressionado que aquele homem, no caso Dom Pedro II, tinha tanto conhecimento, era um homem tão erudito, que pôde conversar com o pensador durante tanto tempo, pôde sustentar uma conversa com ele, sem falar besteira, sem falar abobrinhas. Se requer isso de príncipes humanos, terrenos, imaginem dos filhos de Deus, imaginem de vocês, crianças, e adolescentes, que são de Deus, que os seus pais trouxeram para o pastor Sérvulo batizar, fazendo votos, juramentos de que os seus filhos pertencem a Deus também. Então veja que, se nós vamos defender os interesses do reino de Deus nesse mundo,
cada um de nós, na medida em que for possível, precisa estar preparado. A igreja no Brasil perdeu muito espaço e, de certa forma, se enclausurou, deixou que... Só a igreja presbiteriana do Brasil, em 1910, era a maior igreja evangélica do país. Tinha 10 mil membros em todo o Brasil. 10 mil membros. Os primeiros 2 seminários, depois universidade, depois um monte de escolas. Mas o tempo vai se passando e a gente vai ficando para trás. Porque houve uma falha no preparo intelectual. Houve um certo arrefecimento no zelo missionário. Vamos ganhar o Brasil todo para Deus. Vamos afetar a educação. Vamos ocupar... Nos nossos arraiais estão os homens e mulheres mais preparados que há. Eles vão ocupar os mais elevados postos. Há um texto que é usado pelo pessoal da prosperidade, mas está na Bíblia, tem uma aplicação correta. Eu vos colocarei por cabeça e não por cauda. Os filhos dos crentes, os pais devem criar os seus filhos, deve promover a vida intelectual deles com isso em mente, de que eles sejam usados por Deus. A quem pertence esse mundo? De quem são todas as coisas? Quem criou? Quem governa? Quem sustenta? Deus. Quem são os representantes legítimos de Deus? Aqueles que estão em aliança com Cristo. Então, essa é uma base, é uma razão para a intelectualidade piedosa. Inclusive, Jesus, depois daquela ida a Jerusalém, os pais voltam no meio de outros e procuram, depois de 2 dias, procuram a Jesus. Onde ele está? Quando finalmente o acham, onde Jesus estava, o que ele disse que estava fazendo, Lucas 2, 48 e 49, o que Jesus disse que estava fazendo, versículo 48, diz: logo seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Que eu deveria cuidar dos negócios do meu pai? Então, ainda sobre a base bíblica, para a intelectualidade piedosa, as missões mais importantes que o Senhor nos deu requerem preparo intelectual, além de piedade. Então, em 1 Pedro 3,15, a evangelização dos perdidos não é uma missão nossa, defender a fé não é um dever nosso, articular a razão da nossa esperança. O que diz Pedro na sua primeira carta, 3,15? Diz que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa fé. Atos 18:4. Assim como Isaías 1:18, em Isaías 1:18, o profeta diz: vinde, pois, arrazoemos. Ele estava evangelizando. Ele estava tentando convencer as pessoas da verdade da existência de Deus, daquilo que Deus exigia daquela audiência, daqueles contemporâneos do profeta. E no texto de Atos 18:4, a conversa que Paulo travou com o governante, o que ele tentou fazer? Ele engajou a mente dele, ele tentou persuadi-lo. Tanto é que esse cara disse o seguinte: por pouco não me persuadiste. Isso em Atos 26, em Atos 18,
24, o apóstolo Paulo todos os dias corria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como gregos. Ele não estava falando sobre cura, não estava manipulando a ninguém, estava apelando para a mente deles. Ele não faria isso, não teria feito isso, se ele não tivesse preparo intelectual o suficiente. Aliás, eu citei no começo que Agostinho é o pai tido por muitos como o pai da tradição intelectual cristã. A gente pode dizer que foi o apóstolo Paulo. Sobre o apóstolo Paulo, alguém disse que ele era tão inteligente, tão capaz, ele era como um cara que aos 22 anos tinha 2 doutorados. Era versado na cultura grega, na filosofia, sabia grego, era versado na cultura romana, ele era cidadão romano, e ele foi aluno dos principais mestres judeus da época. De forma que ele era um indivíduo intelectualmente extremamente promissor. Se não tivesse se tornado cristão e naquele contexto de perseguição, ele teria tido uma carreira intelectual, talvez a mais promissora de todas. Mas caminhando para o final, a grande comissão assim chamada serve também de base bíblica para a piedade, para a intelectualidade piedosa. O Senhor Jesus disse em Mateus 28, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado. E a ideia aqui não é só tirar alguns dentre os perdidos, a ideia é ir para o mundo e desafiar o mundo e tentar ganhá-lo todo para Deus, conquistar, ensinando, batizando, fazendo discípulos, indo para as universidades, inclusive, assim como para todos os outros lugares, e dizer: vocês têm um dever para com Deus, um dever de prestar-lhe culto. Bom, mas eu sou muito sabido, sou muito bom. Você não vem a Deus porque é muito sabido. O seu problema é a vontade, não é a intelectualidade, até porque, se isso fosse verdade, os grandes intelectuais que a igreja teve, jamais teriam vindo a Cristo. O problema do homem não é o fato dele pensar de maneira mais sofisticada, refinada. Jesus disse em João 5,40, vós contudo não quereis vir a mim. Qual o problema do homem? É a vontade escrava, é o pecado. Por fim, a catequização dos filhos requer intelectualidade piedosa. Criá-los no temor e na admoestação do Senhor requer preparo. Há inclusive uma pensadora muito perspicaz chamada Nancy Pearcey, que escreveu um livro, Verdade Absoluta, que fala sobre a necessidade de que as mães, assim como os pais, estejam preparados intelectualmente para treinar os seus filhos, o que não é novo. No Antigo Testamento, em Deuteronômio, sobre a Antiga Aliança, Deuteronômio 6,7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, até agora eu falei sobre 3 aspectos da base bíblica para a intelectualidade piedosa: o mandato cultural, a doutrina da aliança. As missões mais importantes que o Senhor nos deu requerem preparo intelectual, requerem piedade, mas também, para enfatizar, porque tudo isso já está subentendido no que foi visto, a boa mordomia de tudo que o Senhor nos deu o exige. Se Deus lhe deu uma mente, se Deus lhe deu tempo, se Deus lhe deu recursos, se Deus lhe deu o que quer que seja, você deve administrar para Deus, para a glória de Deus, para a expansão do seu reino. A boa mordomia é fundamental. Eu fui pastor durante um tempo de coreanos em São Paulo. Uma coisa que eu aprendi com eles, aprendi coisas que não devo fazer, mas aprendi algumas coisas que devo fazer. Dentre as que eu devo imitar, foi o seguinte: eles diziam: o que quer que você faça, se você é um ótimo
professor, você deve usar isso para os outros. Se você é muito bom em ganhar dinheiro, é um empreendedor, você deve usar isso para beneficiar as pessoas, os outros. Então, o que quer que nós façamos, eu não devo simplesmente, como a parábola dos talentos nos ensina, enterrar, guardar, não usar. Não, eu devo multiplicar, eu devo negociar, eu devo empregar tudo aquilo, visando o bem dos outros e a glória de Deus. Paulo sobre isso disse aos Coríntios: além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Isso não se aplica só a pregadores. Há uma aplicação para os crentes mordomos dos bens, dos talentos, dos tesouros que Deus lhe deu. A mente é um desses talentos que Deus nos deu. Mas por fim, o relacionamento com Deus exige que nós sejamos intelectualmente preparados e ao mesmo tempo em que fomenta e desenvolve a nossa piedade, o relacionamento com Deus. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O próprio Senhor Jesus disse em João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecimento. Claro, eu estou falando sobre o gnosticismo, conhecimento especial, que só os iniciados têm acesso, que salvam. Isso é muito comum hoje, com outras roupagens diferentes daquelas com que se manifestou essa heresia no primeiro, no segundo, terceiro séculos. Mas hoje o gnosticismo está por aí. Mas não estou falando disso, estou falando do conhecimento de Cristo, um conhecimento experimental, conhecê-lo como Salvador. Sobre o conhecimento de Deus, ainda Spurgeon, citado por J. Packer no livro Conhecimento de Deus, diz que não há nenhuma ciência que mais humilhe as nossas mentes, ao mesmo tempo em que mais a expandem do que o conhecimento de Deus. Quanto mais eu conhecer a Deus, e aí, se alguém é mais, se nós somos mais simples, se uma pessoa não teve muito acesso a uma educação mais sofisticada e mais refinada e tal, deve fazer o máximo que puder com o que tem. Se receber um talento, deve usá-lo o máximo possível. Se aquele homem da parábola que recebeu um só, ao invés de ter guardado, tivesse reproduzido o seu talento, ele teria recebido o mesmo elogio que receberam os outros, o que recebeu 5 e o que recebeu 2. Então a questão não é a quantidade, é a fidelidade. Eu devo usar da melhor maneira possível tudo que Deus me deu, quer tenham sido 5 talentos, 2 ou 1. Imaginem quantos talentos João Calvino não recebeu, intelectualmente falando. Há outros que receberam menos, mas eu devo usar tudo que eu recebi. O Senhor vai exigir de mim uma prestação de contas do que Ele me deu. Eu não vou prestar contas como Calvino se eu não recebi como ele. Eu vou prestar contas pelo pouco que eu recebi. Os que receberam muito vão prestar contas conforme o que recebeu cada um. Então a tradição intelectual a intelectual cristã tem suas raízes na interpretação das Escrituras, porque você não vai enxergar a realidade, você não vai conhecer o mundo, você não vai saber o que as coisas são, se você não enxergar, se você não ler, não as olhar pela perspectiva, pelo ângulo, pelas lentes das Escrituras. É por isso que há pessoas que nunca foram para a escola, mas são mais sabidos, têm mais juízo, mais sanidade do que muitos por aí nos meios acadêmicos. Então, concluindo, para Agostinho de Hipona, o cristianismo é a verdadeira filosofia. Qualquer intelectual sem Cristo, sem regeneração, na melhor das hipóteses,
vai enxergar as coisas de maneira fragmentada, vai distorcer, vai deturpar a realidade. Eu estou com isso querendo dizer que os cristãos, os que pensam como cristãos, comprometidos com uma cosmovisão cristã, com uma maneira cristã de interpretar o mundo e a vida, são os únicos que podem ser, na plena acepção do termo, verdadeiramente intelectuais. Havia alguém no Brasil, faleceu há uns 2 ou 3 anos, que eu lia muito, e às vezes recomendava para os outros, mas dizia: leiam. Posso ler? Leiam. Mas não acreditem em tudo, não. Leiam esse cara, mas também leiam R.C. Sproul, leiam Francis Schaeffer, porque esses caras sabem. Esses são verdadeiros intelectuais. Leiam-nos. O outro também não ignore. Aliás, houve um patrístico que escreveu sobre a utilidade de ler os pagãos. Platão, Aristóteles, há muitos benefícios. Eu coloco as crianças em casa para lerem os diálogos de Platão. Mas não vou acreditar em tudo que Platão diz. Eu vou acreditar nos que enxergam pelas lentes das Escrituras, que são homens de estudos, mas além de serem homens de estudos, homens e mulheres, eles enxergam pelas lentes da palavra de Deus. Então Schaeffer disse que a cosmovisão cristã baseada na palavra de Deus somente não é apenas uma boa filosofia. Agostinho disse que o cristianismo é a verdadeira filosofia. Schaeffer disse: não é apenas a melhor filosofia, é a única filosofia que é consistente consigo mesma e que responde às questões da vida e trata com os problemas, sobre os problemas da vida, e nos dá respostas. O presbiterianismo, ou o calvinismo, ou o fé reformada, ou ainda o cristianismo bíblico, dá-nos o arcabouço para uma intelectualidade piedosa, que sustente não apenas a nós mesmos, mas que inclusive preste um serviço ao todo do mundo cristão e ao mundo. Um certo pastor estrangeiro repetia com frequência o seguinte: o presbiterianismo é escudo de proteção do cristianismo evangélico. Se nós traquejarmos em nosso pensamento, em nossa intelectualidade, em nossa fidelidade ao padrão bíblico de ensino, então o resto do evangelicalismo estará em problema, porque nós sempre tivemos este serviço a prestar ao todo do cristianismo evangélico, ou seja, saber a nossa doutrina. Nós sabemos o nosso ensino e somos fiéis a ele. O texto que eu li no começo foi o de Mateus 22, 36 e 37. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O ponto aqui desse primeiro grande mandamento é que nós devemos adorar a Deus com todo o nosso ser. Não só razão, coração, força, alma e entendimento. Esse é um aspecto que precisa ser mantido e, em muitos meios, resgatado. Não estou falando do intelectualismo frio. Estou falando do que diz aqui o texto, de uma junção, de uma integralidade, coração, alma, sem esquecer o entendimento. É isso para o que John Stott nos alerta no livrinho Crer, é também pensar. Falta o elemento, falta a realidade do entendimento. As pessoas querem ser piedosas, mas falta entendimento. Elas têm zelo, mas não têm entendimento. Nós precisamos ter as duas coisas: zelo e entendimento. Mais do que por qualquer outra razão, adorar, servir e amar a Deus é aquele dever supremo para o qual o nosso intelecto deve estar afiado e no qual deve engajar-se. Ao mesmo tempo,
não há nenhum exercício intelectual que mais deva ser perseguido do que o estudo de Deus. J.I. Packer, no livro Conhecimento de Deus, diz o seguinte: despreze o estudo de Deus. Sem o estudo de Deus não há intelectualidade verdadeira. Francis Schaeffer cunhou a expressão verdade verdadeira. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como um cego, como se não tivesse qualquer senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Desse modo, poderá desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Com a contemplação de Deus, com o estudo da palavra de Deus, com a qual começou a tradição intelectual cristã, todo pensamento será levado cativo à obediência de Deus, de Jesus Cristo. É urgente, é necessário, para ontem, para 60 anos, que a Igreja de Cristo seja despertada para exercer, para manifestar, para se dedicar, para cultivar uma intelectualidade piedosa. Intelectual, bom, mas para procurar a sua própria glória, para ser reconhecido, para quaisquer outros fins, para ser conhecido como palestrante internacional. Não é essa a razão para que estudamos. Tomemos Calvino como intelectual. O que mais importava a eles? Não a piedade, o serviço a Deus. Nós estudamos a palavra de Deus, teologia, o que quer que seja filosofia, mas é para glorificar a Deus. É para que de algum modo aquilo redunde em louvor, em glória, em doxologia a Deus. Então esse é o fim. Estudar não é um fim em si mesmo, mas para que não seja um fim em si mesmo, deve partir da palavra de Deus e com vistas à glória de Deus. Então há muitas outras coisas que podiam ser exploradas, mas vocês já foram bondosos o suficientes para passar todo esse tempo. Eu chamo o pastor, o presbítero. O Senhor os abençoe e que espero ter trazido algumas provocações